Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Ferraroto, professora de português do Alfacom Presencial São Paulo e também do canal Português no Dia a Dia do YouTube. Eu estou aqui para dar continuidade à nossa aula sobre análise sintática do período simples. Caso você esteja vendo esta aula agora como a primeira, é bom saber que existe uma anterior, que fala de 3 grupos maiores que fazem parte da oração. O grupo do sujeito, o do predicado e o vocativo. Então procure esta aula porque ela vai servir inclusive de base, né, para que nós vamos ter agora. Nós estamos falando do período simples, que é aquele período constituído de apenas uma oração. Como nós já vimos, toda oração precisa apresentar verbo ou uma locução verbal. Não existe oração sem verbo ou locução, certo? E o nosso papo hoje vai ser sobre os termos associados ao verbo. Ou seja, qual é a função que uma palavra ou uma expressão podem desempenhar quando vêm associadas ao verbo da oração, não a um nome. Nós vamos ter aqui quatro funções para estudar. Objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e também o agente da passiva. Bem, o objeto, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, são chamados de complementos verbais. São aqueles complementos sempre associados a um verbo classificado como transitivo. A diferença é que o objeto direto vai servir sempre para indicar o alvo da ação, aquele que a sofre, não é? O objeto indireto poderá indicar o alvo ou então o destinatário da ação, aquele que vai se beneficiar do ato praticado. Além disso, temos uma importante diferença entre essas duas funções, que é a preposição. O objeto direto vai aparecer sem preposição exigida pelo verbo, diferente do indireto, que vai ter uma preposição obrigatória, que está lá porque o verbo mandou aparecer, porque o verbo exigiu. Os dois, como nós já vimos, como eu já disse, vão se ligar a verbos transitivos, ok? Bom, e o adjunto adverbial, não é? O que ele vai fazer? O adjunto adverbial tem por função indicar uma circunstância. Circunstância é o nome que a gente dá para os valores, não é? Que o adjunto adverbial pode exprimir. Então, de tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida, todos esses valores que são estudados também em advérbios, são chamados de circunstâncias, tá bem? Então, a finalidade de um adjunto adverbial é indicar uma circunstância. Ele pode vir com ou sem preposição. Aí vai depender do adjunto adverbial. Tem adjunto que é preposicionado e tem adjunto que não é. Por exemplo, se eu falar para você, eu moro aqui, aqui é um adjunto adverbial, que não possui qualquer preposição antes, não é? Mas se eu falar eu moro em São Paulo desempenha também a função de adjunto adverbial, porém, veja que existe aí a preposição em, uma preposição obrigatória que a gente não consegue tirar. Eu não consigo dizer eu moro em São Paulo, certo? Então vai depender do adjunto, tudo bem? Vale também dizer que, embora ele esteja no grupo dos termos associados a verbo, o adjunto adverbial pode, em alguns casos, vir associado a advérbios ou então a adjetivos. Isso significa que ele pode vir associado a um nome, não é? Mas aí vai ficar para uma outra vez, para uma próxima aula, quando nós vamos falar dos termos associados a nome. Tudo bem? Bem, o adjunto adverbial é muito comum com um tipo de verbo chamado de intransitivo. É aquele verbo que não pede complemento, que não pede qualquer tipo de objeto. Com ele, não que o adjunto adverbial seja, digamos, obrigatório, né? Mas vai ser muito, muito comum. Vale dizer, porém, que o adjunto adverbial pode ocorrer em oração que tenha qualquer tipo de verbo. Ele não é exclusivo de verbo intransitivo, não. Ele pode se ligar a qualquer verbo da oração, né? Ou, como já vimos, a advérbios ou adjetivos também. E o agente da passiva? Bem, boa parte das pessoas nem se lembra do agente da passiva, não é?
O agente da passiva é, como o próprio nome indica, o que age. Agente é o que age, não é? Cantante, o que canta. Amante, o que ama. Agente, o que age. Ele vai representar, então, aquele que executa a ação, aquele que a faz, aquele que a pratica. E como é chamado de agente da passiva, obrigatoriamente, essa função sintática só poderá aparecer em verbos que estejam na voz passiva. Isso é muito importante, tá bem? Ele também é considerado termo associado ao verbo, pois se liga ao verbo ou à locução verbal, e sempre por meio de preposição. E aqui já começam os problemas. Muita gente, quando encontra um termo com preposição, fala, epa, objeto indireto. Tem preposição, é objeto indireto. Não adianta simplesmente ter preposição para ser objeto indireto. Veja que o objeto indireto tem várias informações aqui, não é? Ter preposição é apenas uma delas. É importante também que, para ser objeto indireto, ele esteja ligado ao verbo, claro, um verbo transitivo, e que ele indique o alvo ou o destinatário da ação. Se ele se ligar ao verbo, um verbo na voz passiva, e indicar o executor, veja, a preposição não vai torná-lo objeto indireto. Ele vai ser o agente da passiva. Tudo bem? Na maior parte das vezes, as pessoas erram a análise sintática ou têm muita dificuldade na análise sintática. Vou dizer por quê. Porque elas consideram apenas parte das informações. Elas gravam apenas um pedaço daquilo que elas precisariam gravar por completo, não é? Então, tem preposição, objeto indireto. Informação importantíssima, claro. Você precisa levar em consideração, mas não é só isso, né? Ah, veio antes do verbo é sujeito. Pera lá. Sujeito muitas vezes vira antes do verbo, essa é a posição típica dele, mas não existe uma regra que diga que para ser sujeito tem que vir obrigatoriamente antes do verbo, entende? Nos casos de verbo de ligação, a coisa pode até levar em conta a posição do termo, mas via de regra, isso não é o primeiro quesito que nós avaliamos. Então, tome muito cuidado, tá bem? Faça uso de todas as informações para então chegar a uma análise correta. Ah, já que eu estou falando de análise, vamos analisar algumas frases aqui? Venha comigo. Se eu disser, reformaram as escolas os artistas. Bom, primeira coisa numa análise sintática é procurar o verbo. Primeira coisa é o verbo ou a locução verbal. Neste caso aqui, nós temos o verbo reformaram. Perfeito. Bem, esse reformaram admite sujeito, ele é um verbo pessoal, não é um verbo que indica, por exemplo, um fenômeno da natureza. Então, ele vai admitir sujeito, sim. Dá para dizer para mim qual é o sujeito dele neste caso? Dá, né? Os artistas. Pois é, os artistas desempenham o papel de sujeito, eles são o assunto, é dos artistas que eu estou falando, daquilo, no caso, que eles fizeram, não é? Que foi reformar as escolas. E normalmente quem reforma alguma coisa. Este verbo, portanto, é classificado como transitivo direto. Ele pede complemento sem preposição. E o complemento está aqui, são as escolas. Pri, o sujeito veio deslocado. Veio. Por que então não posso considerar que o sujeito é este aqui, ó, as escolas? O verbo parece que está concordando com as escolas. Bem, se você for levar em conta a pessoa e o número, você tem razão. Houve concordância, não é? Mas acontece que não tem sentido imaginar que as escolas vão reformar os artistas, não é? Veja como a gente também leva em consideração a compatibilidade de sentido, ou seja, o entendimento do texto. A gramática vai ajudar e vai ajudar demais você a interpretar bem os textos. Mas o contrário também é verdade, ter um pouco de bom senso, né? Ter ali usado a sua capacidade de leitura e interpretação, pode muitas vezes ajudar a determinar qual é a função de uma palavra. Tudo bem? Vamos ao próximo caso? A próxima frase? Muito bem, a próxima está aqui, ó. Referiram-se às escolas os artistas. O verbo agora é referiram-se, é um verbo pronominal, né? O verbo referir-se. Muito bem. Qual é o sujeito de referiram-se? Mais uma vez,
os artistas, é verdade? Aqui nós temos o sujeito. Como foi visto na aula passada, o núcleo do sujeito precisa ser sempre um substantivo ou uma palavra que possa substituí-lo. Neste caso aqui, o substantivo artistas. Sujeito não recebe vírgula, mesmo que apareça deslocado, né? Nenhuma pontuação que o separe do predicado. Sujeito não pode apresentar preposição, especificamente antes do núcleo. Aqui ele não está preposicionado. Quer dizer, deu certo, certo? Todas aquelas ideias, aquelas informações que foram passadas a respeito de sujeito se cumpriram aqui. Agora, quem se refere normalmente, refere-se a alguma coisa, não é isso? Ou então a alguém. Isso significa que aqui você tem um verbo transitivo indireto. E eu estou dizendo a que os artistas se referiram. Eles se referiram às escolas. As escolas são, então, agora o objeto indireto. Elas se ligam ao verbo por meio de uma preposição obrigatória, a preposição a, que o verbo exige. Eu não posso tirá-la. Se eu esquecer o acento indicativo de crase aqui, eu vou cometer um erro. Tudo bem? Tá, e se por acaso eu falar assim, fizeram referência à escola os artistas? Ou que seja, as escolas, enfim. E aí? Esse a escola é objeto indireto? Sempre tem preposição! Tá, e se liga a quê? Se liga ao verbo? O verbo que nós temos aqui é fizeram. E não é fizeram a escola, e sim referência à escola. E aí uma pergunta muito importante, referência é verbo? Referência não, referir-se sim, né? Agora, referência é um nome, é um substantivo. Epa, a escola está relacionada à referência, que é um nome, é um substantivo. Bom, se é um termo associado a nome, não deve desempenhar nenhuma das funções que estão ali. Não deve ser objeto direto, nem indireto, nem adjunto adverbial, nem agente da passiva. Adjunto adverbial talvez, né, Pri? Porque você falou que o adjunto adverbial pode se ligar a advérbios ou adjetivos. Sim, só que referência é advérbio? Não. Referência é adjetivo? Também não. Referência é substantivo. E nós não vamos ter adjunto adverbial relacionado a substantivo. Estão vendo como é saber usar as informações que estão aí? Não é sair analisando na doida, né? Na loucura, não, na doideira. Não, de forma alguma. Você tem que levar em consideração as informações, além, é claro, da ligação entre as palavras. Venha cá, vamos voltar agora, então, a esta frase. Aqui, nós vamos ter uma função que não vai se encaixar nas que estamos estudando agora, não é? Ela vai vir na aula que vem. Só para curiosidade, caso você aí já tenha chutado alguma função, né? A escola aqui vai funcionar como complemento nominal. Aí na aula que vem, que é o último bloco de análise sintática, nós vamos ver então direitinho como definir isso, tá bem? Veja mais uma. Irão à escola dos artistas. Verbo, irão. Primeira coisa que eu faço é procurar o verbo. Qual é o sujeito? Pri, os artistas. Os artistas? Está viciado? Só porque os artistas desempenharam o papel de sujeito nas orações iniciais, você acha que os artistas agora vão ser sujeitos sempre? Atenção! Os artistas têm antes uma preposição. E a função da preposição é ligar. Normalmente ela liga palavras de uma mesma oração. Neste caso, ela está ligando os artistas a quê? Não é irão, né? Ele está ligando a escola. É a escola dos artistas. Escola é verbo? Não, Pri, a escola, não, é nome, é substantivo. Isso! Ele está ligado a um nome, está ligado a um substantivo. Não vai ser nem objeto direto, nem indireto, nem adjunto adverbial, nem agente da passiva, com certeza. Tudo bem? Bom, nós temos aqui o verbo ir. O sujeito dele, neste caso, podemos dizer que não está expresso na oração. A gramática vai classificá-lo como sujeito indeterminado, porque o verbo veio conjugado na terceira pessoa do plural, o sujeito não apareceu expresso na oração, e além disso nós não temos um contexto, não é? Que nos dê a certeza de que foi mais de um que foi ou que resolveu ir à escola dos artistas. Agora, e o verbo ir? Quem vai? Vai? Vai a algum lugar.
Quem vai, vai a algum lugar ou para algum lugar, não é isso? Este verbo, portanto, é intransitivo. Não, Pri, não é não. Quem vai, vai a algum lugar. Vai para algum lugar. O verbo pede preposição. Então, ele é transitivo indireto? Não. Sempre que você isolar o verbo e perceber que esse verbo pede uma informação de lugar, quando a primeira coisa que você pensar, né, em perguntar for o lugar, é sinal de que para você esse verbo é intransitivo, pois ele não está pedindo objeto e sim adjunto adverbial. Veja a diferença. Quem se refere, refere-se a alguma coisa, não é? A algo, a alguém. Quem gosta, gosta. Gosta de alguma coisa, gosta de alguém, normalmente, tá? Quem concorda, concorda com algo, concorda com alguém. Quem chega, chega a algum lugar. Chega de algum lugar. Então, o verbo chegar aí deve ser intransitivo. A informação que ele pediu foi de lugar. A mesma coisa acontece com o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar, vai para algum lugar. Então, a classificação dele você deve considerar intransitivo. Mas ele está pedindo uma informação a mais, Pri. Eu concordo, que é uma informação circunstancial, de lugar. E por isso você vai ter aqui um adjunto adverbial. Tudo bem? Adjunto adverbial, no caso, trazendo a ideia de lugar. É aquilo que eu falei, gente. Nem todo termo ligado ao verbo por meio de preposição vai ser objeto indireto. Se você acha isso, é porque você está considerando apenas parte das informações. E considerar parte, fatalmente, em algum momento você vai errar, não é? Vamos às últimas frases? Veja. Aqueles jovens foram filmados. E aí eu tenho aqui uma série de continuações. Foram filmados pela escola, foram filmados na escola, por 2 anos consecutivos ou pela sua rebeldia. Bem, primeira coisa que eu quero que você observe é que aqui eu não tenho apenas um verbo, eu tenho uma locução verbal. Apareceu o verbo ser, funcionando como auxiliar, acompanhando o verbo principal, que se encontra no particípio. O sujeito que nós temos aqui é aqueles jovens. Um sujeito que não pratica ação de filmar. Na verdade, eles foram filmados, não é isso? Eles são, portanto, o alvo da ação. Ora, nós estamos na voz passiva, a voz passiva analítica, aquela que tem a construção típica, auxiliar, acompanhando o principal no particípio. Quando nós estamos na voz passiva, especialmente a voz passiva analítica, existe uma chance muito grande de aparecer o agente da passiva. O agente da passiva vai se ligar à locução verbal, no caso, obrigatoriamente por meio de preposição. Aí você vai dizer, legal, estamos na voz passiva. Joia! Agente da passiva tem preposição. Deixa eu ver, pela escola tem preposição, na escola tem preposição, tem preposição. Pri, todos tiveram preposição. Pois é, né? Saber que o agente da passiva tem preposição é importante, mas não é suficiente. Você precisa saber mais. Precisa saber, por exemplo, que ele representa o executor da ação, aquele que a faz. Veja, os jovens sofrem ação. Eles são filmados, né? Eles foram filmados. Nós vamos ter como agente da passiva aquele que praticar a ação de filmar esses jovens. Considerando o contexto aqui, qual você diria que é o agente da passiva, então? 5 segundos. Você se lembra do programa Fantasia? Deus do céu. Pois então, é pela escola. Quando eu digo aqueles jovens foram filmados pela escola, eu quero dizer que ela, a escola, praticou a ação de filmar aqueles jovens. Tem preposição, está ligado ao verbo, um verbo na voz passiva, indicando o executor da ação. Tenho aqui, então, o agente da passiva. Agora, quando eu digo que aqueles jovens foram filmados na escola, você não entende que foi a escola que realizou a filmagem, concorda? A escola funcionou apenas como lugar em que a filmagem aconteceu. Ela foi feita, sei lá eu, por quem? Eu não mencionei aqui, tudo bem? Mas na escola está nos indicando o local, por isso é o adjunto adverbial, trazendo a indicação de lugar. Prima, também, a gente da passiva tem que vir com a preposição por sempre.
Eu não escrevi isso lá. Eu falei que agente da passiva tem que ter preposição. Na maior parte das vezes, ok, vai ser a preposição por. Mas cuidado, tá? Não é isso obrigatoriamente. Aqui eu tenho emprego da preposição por e não tenho agente da passiva. Apesar de ter um verbo na voz passiva. Porque não são eles os 2 anos que praticam a ação de filmar os jovens. O que você tem aqui é um outro adjunto adverbial. Agora trazendo a noção de tempo. E pela sua rebeldia? Acho que agora vai dar certo, Pri. Pela, ó, o por veio com artigo e tal. Nada a ver. Eu não disse que o por tem que vir com artigo para que haja agente da passiva. Gente, não invente regra, certo? Aqui nós temos, na verdade, um outro adjunto adverbial. Você concorda que não é a rebeldia que está praticando a ação de filmar os jovens? A rebeldia está representando a causa pela qual eles foram filmados. Eles foram filmados por causa de sua rebeldia, por sua rebeldia, pela sua rebeldia. Tudo bem? Percebeu, então? Para que a gente faça análise sintática assim com mais segurança, a gente tem que estabelecer relação entre as palavras, né, verificar o que se liga a verbo, o que se liga a nome, perceber, sim, lógico, se existe preposição, se não existe. Às vezes a posição pode ser determinante, mas nem sempre. Temos que levar em consideração também o sentido, a compatibilidade de sentido, não é? Para que a análise seja feita de maneira adequada. Não acabou! Temos ainda uma terceira e última parte que vai falar dos termos associados a nome. Então, por favor, não saia daí, ou melhor, saia, procure o outro vídeo, tá bem? Até lá, continue conosco, mais dicas para vocês, aí faça a sua inscrição no canal Português no Dia a Dia, tá bom? Um beijão e até o próximo encontro!